Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje, uma mensagem especial de Natal. E eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, o que eu vou falar, Qual a mensagem que o Senhor quer transmitir aos nossos corações? E eu passei essa semana, recebendo da parte de Deus, tudo aquilo que Ele queria falar. E Deus, Ele ministrou muito ao meu coração sobre o caráter do Filho dEle. Então, nesse dia de Natal, nesse dia especial, eu quero relembrar a você o que de fato é a verdade, o que de fato importa e o que de fato Deus quer falar aos nossos corações. E falar de Jesus é uma grande missão, porque me faltam palavras para falar dele. Mas eu resumi aqui. Peguei alguns versículos para a gente ter uma base bíblica. Eu quero que você preste atenção, pare tudo que você estiver fazendo e preste atenção, porque são as palavras de Deus, são as palavras que trazem a vida eterna, são as palavras que mudam e alimentam o nosso espírito. E aí, eu quero começar com Isaías 9, do 2, o 6 e o 7, que vai falar ali da profecia. Gente, antes de Jesus vir à Terra, o Filho de Deus, as profecias já revelavam, são muitas, se eu não me engano aí são mais de 300 profecias que diziam que Jesus iria vir. Mas por que Jesus viria? Olha só o que Isaías 9, 2, 6, 7 diz. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Aí lá no 6 diz, pois um menino nos nasceu. E, gente, isso em Isaías, viu? Há mais, acho que, se eu não me engano, uns 700 anos antes de Cristo vir. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Ou seja, nós temos diversas profecias no Velho Testamento que vão anunciar a vinda de Cristo. Então, gente, é muito perfeito. Eu não sou uma especialista, estudo todos os dias, estudo e cada vez que eu mais estudo, mas eu vejo as conexões fantásticas que a palavra de Deus tem. Porque tudo ele disse estava lá, está lá. O que ele fala cumpre. A palavra de Deus é assim. Tantas coisas no mundo podem passar. Passam, você sabe que passa. Mas a palavra de Deus, ela não passa. E quando ele lança a palavra, ela acontece. E foi assim, claro, com o Filho de Deus, Jesus, o tão esperado. Você imagina naquela época, hoje nós temos a Bíblia completa, mas naquela época só se tinha ali na parte do Velho Testamento e eles estavam aguardando o Messias. Olhavam para o mundo como nós olhamos hoje também, mas numa perspectiva diferente. Mas eles olhavam e diziam, esse mundo de trevas, esse mundo perdido, meu Deus, onde está o nosso Salvador? Essa foi a pergunta que muitas pessoas fizeram naquela época. Agora você imagina, Jesus nasce, Jesus chega. E aí esse momento que muitas vezes nós representamos, aqui na nossa cidade, algumas pessoas também colocam na sua cidade também aquele presépio. E você vê o menino Jesus, você vê os reis magos, você vê os presentes, ele nasceu ali naquele ambiente humilde. Então, você olha para Jesus e você vê um menino, mas por detrás daquela representação, daquele presépio, existe algo fantástico que nós precisamos prestar atenção. Não nasceu apenas um menino, nasceu um Salvador. Como Isaías diz, que o governo estará sobre os seus ombros. Então Jesus, ele veio com uma grande missão. Uma grande missão. Jesus, ele veio, quando a gente olha um bebezinho ali no presépio, mas ele cresce. Jesus passa por todas as fases que eu e você passamos. Eu gosto de brincar, desculpa, e falar assim, como é que Deus poderia estar conosco aqui agora? Como ele poderia? Ele sendo Deus, ele sendo todo Criador e todo poderoso.
apenas enviando o seu filho. Então, o que Deus fez? Deus enviou Jesus, enviou o filho dele para revelar quem ele era para a gente. Então, Jesus passou por todas as fases. Ele nasceu em Belém, né? Ele teve a fuga para o Egito. Jesus também passou por dificuldades desde que chegou aqui. Porque nesse mundo todos passamos, um mundo de aflições todos passam. E aí Jesus, né, passa pela fuga do Egito, enfim, vai acontecer várias coisas. E aí tem a fase da adolescência que a Bíblia não vai falar muito. Mas Jesus ali eu acho lindo, porque ele já com 12 anos de idade, Jesus já está ali conversando com os líderes, né, com as pessoas ali da sinagoga, as pessoas que entendiam da lei. E a Bíblia vai dizer que Jesus era forte, que ele era sábio. Imagina, Jesus com 12 anos já sabia porque a graça do Pai estava sobre ele. A Bíblia não vai falar tanto dessa fase de Jesus, mas a fase que eu quero que a gente foque aqui seja a parte da fase adulta, né? O que Jesus fez quando ele iniciou o seu ministério aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quando a gente falar de Natal, quando a gente falar assim, Feliz Natal, a gente precisa parar e pensar. Estamos comemorando o quê? Estamos comemorando algo que é uma ficção ou algo que é uma verdade? E Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele veio trazer a luz para nossas vidas. E a gente precisa olhar para Jesus. Sabe quantas pessoas deixam de conhecer Jesus por causa de muitos tratamentos errados de outras pessoas que se dizem cristãs, ou porque não entenderam, ou porque alguém disse que Deus é aquele Deus carrasco que castiga e que é assim. Gente, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa olhar para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, olha, eu não sei você, mas é impossível não crer assim quando você olha para quem Ele foi, o que Ele fez por nós. Ele é o maior exemplo, Ele é o exemplo de perfeição. Ele foi o humano perfeito aqui na Terra. E aí, eu quero ler com vocês alguns trechos que quando eu estou em casa, eu estou lendo, eu digo, meu Deus, isso aqui é muito poderoso, eu não posso guardar só para mim. Eu quero que você leia comigo Mateus 9, 35, 36. É uma parte assim que eu amo. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando, ele gostava de ensinar, nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Olha que lindo, né? Jesus, ele ensinava, ele curava, ele libertava as pessoas. O que esse homem carregava dentro dele para ter esse sentimento de, ei, eu vou te curar, eu vou te libertar. Quando viu as multidões, olha só que lindo, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Você consegue imaginar essa cena? Eu já crio essa cena na minha cabeça. Eu imagino Jesus olhando para aquela multidão sofrendo, opressa pelo mal, o mal que nós conhecemos. E Jesus tem compaixão delas e diz, desamparadas sem pastor. Precisam ser salvas. Esse é o sentimento do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele se compadece das nossas dores. Jesus, ele sabe o que é padecer nessa terra. Ele sabe porque ele lutou com o maior dos nossos inimigos, que foi a morte. Então, Jesus, ele é rico em amor. Ele é rico em sabedoria. E quem ama, e quem tem amor ama, gente. Quem tem amor ama. Então, Jesus, ele tem amor. E ele foi o escolhido de Deus para nos salvar dessa condição pecaminosa da vida. E aí, outra passagem que eu quero ler com você é a traição de Judas. Só para a gente entender mais um pouquinho sobre Jesus. Você já entendeu que ele é, que ele ama as pessoas e ele tem compaixão das vidas. A traição de Judas para mim é muito forte, gente. Porque Jesus ali o tempo todo, né, Judas foi escolhido ali para andar com os discípulos e Jesus, ele viu. Gente, Jesus viu o que eu e você não vimos. Jesus curando, libertando, porque tudo que está escrito na Bíblia está escrito na Bíblia, mas em João vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, são muitas coisas. Eu fico curiosa para saber, né? Mas só quando Jesus voltar.
Mas você entende que Judas estava o tempo todo com Jesus? Gente, Judas estava o tempo todo com Jesus, vendo tudo que ele fazia. Todos os sinais, todo o comportamento, toda a humildade, todo o amor que ele tinha. E olha só o que a Bíblia vai dizer. Mateus 26, 49 ao 54. Então Judas veio diretamente a Jesus. Isso é na parte que Jesus já ia ser preso, né, para ser crucificado. Aí olha o que Judas diz. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras, que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Gente, 2 pontos aqui. Judas traz Jesus com um beijo. Né? O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz? Quando alguém trai você, o que é que você faz? E alguém que está ali o tempo todo com você, né? Porque Judas era alguém que estava próximo de Jesus. Né? Jesus apenas responde, amigo, faça de uma vez o que você veio fazer. Gente, para mim, eu fico sem palavras. Entender, assim, esse amor que Jesus é. E aí, um dos discípulos, né, que em outras versões vai dizer que é Pedro, corta a orelha do sumo sacerdote, naquele momento ali de tensão, onde estão querendo levar Jesus para a cruz. E Jesus faz, não. Aqui porque não fala, né, mas nas outras versões vai falar que Jesus, o discípulo corta a orelha, mas Jesus cola a orelha. Não, não é assim. Gente, vocês estão entendendo isso? Quantas ofensas, quantas violências, quanta maldade cercando Jesus e Jesus se mantendo em quem ele era, em quem ele é. Amor, firmeza, verdade, rocha, sabe quem é, sabe quem ama ele, sabe de onde ele veio. E Jesus ali mantendo todo o equilíbrio. Meu Pai. Outra passagem que eu quero falar com vocês, que foi a passagem que Deus ministrou no meu coração essa semana, que está em Lucas 23, 27 e 31, que também aí é nesse momento da crucificação, né? Quando Jesus está indo ali no caminho da crucificação, uma grande multidão os seguia. Imagine Jesus ali estar caminhando, né? Incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão, felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Vocês vão suplicar aos montes, caiam sobre nós, enfim. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está caminhando para a crucificação. Já tinha passado por tudo, né? O beijo de Judas, a traição, tudo que ele passou. As mulheres começam a chorar perto de Jesus, ali. O que estão fazendo com Jesus? Elas sem entender o que estava acontecendo com Jesus. Quantas vezes a gente olha para a cruz e não entende o que aconteceu ali? E Jesus olha para elas e fala, não chorem por mim, chorem por vocês. Gente, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabe quem ele é. E aquelas mulheres estavam perdidas. E Jesus, mesmo padecendo na carne, teve misericórdia daquelas mulheres. Você consegue entender isso? Será que você, num lugar desse, como você reagiria? Jesus reagiu dessa forma. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele veio revelar o amor do Pai para conosco. E ele ainda fala assim para elas, se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Então Jesus, o Filho de Deus, a verdade, a vida, revelou tudo ali. Tudo para as pessoas ele revelou. Sinais, milagres, tudo evidenciando que ele estava trazendo o reino de Deus.
E as pessoas não creram. As pessoas, né, não todas, mas teve uma parcela que não creu. Você entende isso? Mas Jesus veio salvar. Ele não desistiu de nós, ele veio nos salvar. E mais um verso que eu quero ler com vocês. São os criminosos ao lado de Jesus ali. Quando Jesus ele vai ser crucificado, né? Ele é crucificado no meio e nós sabemos que tem mais dois ladrões ali. Tem uma cruz à esquerda e uma cruz à direita e Jesus no meio. E olha só o que a Bíblia vai dizer. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Gente, olha isso aqui. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Olha, eu não sei você, mas imagine aí você passar por um momento desse, você entendendo que está salvando a humanidade, num momento de dor, sendo crucificado, zombado, ridicularizado, rejeitado, as pessoas com incredulidade, sem crer que você é o Filho de Deus. E você abrir a sua boca e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Gente, eu acho que só essa resposta de Jesus, assim, diante da circunstância que ele estava vivendo, já revela o que tinha dentro dele. Porque para a gente saber o que tem dentro da gente, é na pressão. E Jesus estava lidando com a maior pressão de todas, que era vencer a morte. Jesus foi para a cruz vencer a morte. Nós vencemos várias coisas na vida, né? A gente vence um obstáculo que se levanta, um problema. Mas Jesus venceu o maior problema de todos, que foi a morte naquela cruz. E eu acho incrível quando ele diz isso: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E esse sentimento precisa estar dentro de nós. Porque se paramos para conhecer Jesus e entender que tudo que ele fez está tudo escrito, basta você buscar. A Bíblia vai dizer assim, como é que eles vão crer? Como é que as pessoas vão crer se ninguém está pregando, se ninguém está falando de Jesus? Mas se você está ouvindo falar de Jesus, se você está lendo na Bíblia Sagrada sobre Jesus, se você está buscando conhecer, e não é conhecer só a informação, conversa com ele também. Conversa, porque ele responde. Então, é essa busca de conhecer Jesus que vai gerar fé em você, você vai conhecer ele e ele vai começar a habitar em você. A história não termina na cruz. Jesus ele vai ali para a cruz, pagar os nossos pecados, as nossas dívidas. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, recebe o perdão de Deus. Porque Deus oferece perdão a todos nós. E ali Jesus morre em nosso lugar. E para mim a parte mais gloriosa é que ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita porque ele vence a morte. A morte não parou Jesus. Meu Deus, é grandioso demais. Gente, como é que eu posso escolher assim palavras para descrever algo tão fascinante, algo tão glorioso quanto a história do Filho de Deus? Ele ressuscita. E quando ele está ali na cruz, né, ele fala também assim, está consumado. Jesus fala, está consumado, está feito. Ele fez, ele pagou a dívida. Aquilo que era para cair sobre nós, não cai sobre nós. Ele diz, eu levo. Gente, isso é o quê, hein? Como é que você define algo desse tipo, se não o amor de Deus sobre nós? Então, às vezes a gente fica muito paralisado com regras, com ódio, né? Porque as pessoas, elas querem pegar a Bíblia e é assim, você tem que fazer assim, assim. Ninguém vai conseguir fazer nada se não entender o amor de Cristo. Porque no Velho Testamento era a lei. A lei lá dizendo o que era certo e o que era errado. A lei veio só mostrar que nós não conseguiríamos ser bons o suficientes.
Mas Cristo vem e cumpre a lei. Ele vem e cumpre a lei. Então, agora que nós conhecemos a Cristo, que é o cumprimento da lei, se cremos nele, o Espírito dele habita dentro de nós, porque é pela fé. Débora, como é que eu recebo Jesus na minha vida? Como é que minha vida muda? É pela fé. Estou falando tudo aqui pela fé e tudo que eu faço também é pela fé. Mas se você tem fé que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, amém, você crê de verdade? Você crê mesmo com o seu coração? Você fala com a sua boca, eu creio. Débora, eu creio. Você pode falar aí agora na sua casa, onde você estiver, no carro, no ônibus, eu creio. Então, na hora que você crê, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você precisa entender também que quando você olha para o que Cristo fez para você, naturalmente um arrependimento dentro de você é gerado. Porque o que é viver em Cristo Jesus? Viver em Cristo Jesus, e isso precisa ser revelado em nossas vidas, né? Por exemplo, se alguém rouba e conhece Jesus, não vai mais fazer isso. Então existe uma mudança. É como se eu estivesse andando para esse lado aqui, que é o caminho das trevas, eu estou andando para esse lado. Mas a partir do momento que eu conheço Jesus e eu entendo que tem um caminho de salvação, eu mudo a rota. Pronto, agora é uma nova vida. Por isso que a Bíblia vai dizer, você esquece de tudo que ficou para trás e agora você abraça o que é novo. Por isso que nós nascemos de novo. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe? O Natal, ele traz algumas comemorações, né? A gente faz amigo secreto, a gente liga a árvore de Natal, a gente enfeita tudo, a gente faz certo, mas, sabe, hoje nessa data, nesse momento onde você está pensando assim, a minha família, ou aquela pessoa que não liga para mim, ou meu pai que não se importa comigo, minha mãe, sabe, falta de amor aqui, você percebe que falta um vazio dentro de você? Ele é preenchido por Jesus. Quantos natais eu passei infeliz? Dizem assim, Feliz Natal. O meu era Infeliz Natal. Porque eu ficava buscando nesse mundo um Feliz Natal, um feliz Ano Novo, um feliz, sabe? A felicidade. Nós estamos buscando isso todos os dias. Sabe, mas nessa data específica eu quero te trazer à memória o que Deus fez por nós enviando o seu Filho Jesus. E quem é Jesus? Não dá para eu descrever quem é ele aqui. Eu acredito que todos os anos da terra não daria. Porque ele é grandioso. E a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é que ele te amou. E você não vai ter transformação na sua vida se você não entender esse amor. Primeiramente, nós entendemos o amor, para que o amor cure nossas feridas, cure aquilo que está dentro. Você sabia que Deus está fazendo uma obra? Deus está fazendo uma obra. Falamos sempre isso, né? Deus está fazendo uma obra. Sabe onde se localiza essa obra? É dentro de você. É dentro de nós. Sabe? E essa semana, como eu falei com vocês, que Deus falou muito ao meu coração sobre a qualidade de Jesus ser humilde. Ser humilde, humilde. Gente, hoje em dia é tão difícil assim a gente ver pessoas humildes. E o que é ser humilde? É você não saber o seu valor? Não, gente. Jesus era humilde. Humilde. Humilde é o quê? É uma pessoa que tem tudo, porque Jesus tinha tudo. Deixou tudo que tinha para nos servir, para nos salvar, para nos amar. Então, você quer conhecer alguém humilde? É alguém que tem amor, que tem tudo que você imaginar que essa pessoa tem. E ela o quê? Compartilha, ela divide, ela pensa no próximo. Esse é o caráter de Cristo. E que nós precisamos ser aperfeiçoados nele. Sabe, eu passei uma situação que eu me senti humilhada. E eu falei, meu Deus,
Porque isso está doendo dentro de mim. Sabe por que estava doendo dentro de mim? Porque dentro de mim existia ali resquícios de uma necessidade de aprovação, um ego ainda para ser ajustado. Gente, eu estou falando isso, eu não sou perfeita, nem você é. Mas se nós olharmos para aquele que é perfeito, nós seremos aperfeiçoados e tratados e iremos crescer. Então eu passei por essa situação de humilhação. E no outro dia eu fiz, Senhor, me ajude, o que é isso? Eu não quero sentir isso. Aí Deus foi me trazendo tudo que Jesus foi, que Ele fez, tudo que Ele fez, Ele me falou. Jesus foi rejeitado, Jesus foi ofendido, Jesus foi negado. Ele ainda continua sendo, sabia? Tem pessoas que não acreditam nele. Mas ele não deixa de ser Cristo, o Filho de Deus. Jesus não parou porque alguém disse algo que não era verdade sobre ele. Você consegue entender isso? Nós precisamos olhar para Cristo e aprender com ele. E a humildade, foi essa palavra que eu quero finalizar com algumas palavras a mais. Essa palavra eu quero que você guarde no seu coração. Porque a característica de ser humilde é alguém que serve. Serve as pessoas. O que Jesus fez? O que ele fez, assim, que quando nós olhamos para tudo que ele fez? Olha só, Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus tem uma cena também que ele sobe em cima de um jumentinho, né? Eu acho engraçado porque as pessoas pensam assim, para uma coisa ser fantástica, ela tem que ter muito brilho, tem que ter uma aparência grandiosa. E querendo ou não, gente, esse mundo tá vivendo assim. É a aparência primeiro, né? Você me olhou aqui a primeira vez, já olhou para o meu colar, para a minha roupa, é isso aqui que conta primeiro. Só que para Deus, gente, Deus não olha para a aparência. Deus está interessado em nossos corações, em quem somos por dentro. Porque senão seremos como os fariseus. Os fariseus, eles eram chamados por Jesus de sepulcros caiados. Porque eram o quê? Era pintadinho por fora, bem bonitinho por fora e por dentro vazio. Deus não quer isso para as nossas vidas. Nós precisamos primeiramente ser por dentro. Eva foi enganada por uma aparência de fruto delicioso. Então, Deus, Ele quer que nós possamos ser de verdade por dentro. Que a gente possa olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Não podemos olhar para alguém e determinar coisas porque estamos vendo uma aparência, a gente não sabe o que está no coração das pessoas. E Deus se entristece, gente. Como o Espírito Santo de Deus se entristece quando nós fazemos isso. Nós não podemos fazer isso quando conhecemos Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele veio nos salvar quando ainda éramos pecadores. Ele não precisava fazer isso. Mas Ele decidiu fazer. Por amor. Amor. Jesus olha para você com amor. Mesmo que você não sinta o amor do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, dos seus filhos, de alguém da sua volta, Jesus olhou para você e te amou. E uma vez que você tem a oportunidade de conhecer o Filho de Deus, você tem a oportunidade de mudar de vida, de receber amor, de receber plenitude no seu espírito, de ter paz, de ter alegria, de ter solução para os obstáculos, de crescer, gente. Deus está fazendo uma obra na minha vida, está fazendo uma obra na vida das pessoas que querem mudar, das pessoas que querem viver para Ele. Agora lembra bem, porque nós entendemos que o reino de Deus, ele é cheio de paz. Mas uma vez que você decide andar com Cristo e Cristo fala assim, você quer me seguir? Eu sou o amor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu tenho as palavras de vida eterna para você. Eu tenho um futuro pós essa vida. Meu Pai está fazendo moradas. Aquele que crê estará comigo. Ele é isso e muito mais. Agora você vai precisar tomar uma decisão. E essa decisão não é Deus, não é Débora, não é a pessoa que está do seu lado que vai tomar. É você. Então Jesus diz, você quer caminhar comigo
Negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Porque esse negar a si mesmo é quando você olha para o mundo e os desejos que esse mundo oferece. E você diz, não quero isso para mim. Pode parecer bom, Débora, mas é tão legal. Mas a porta é larga, leva à perdição. A porta estreita é que vai levar à salvação. Porque vale a pena você abandonar esses desejos, essas coisas que não agradam a Deus, porque Deus e o mundo, gente, não tem como. É separado, não tem como. Ou é a vida ou é a morte. Então nós temos essa escolha, nós podemos escolher. Se erramos no princípio, podemos nos reconciliar agora, porque Cristo, ele já venceu a morte, já abriu o caminho de volta. O tempo está passando, cada dia é uma oportunidade. Deus nos chama para negar esse mundo. Ei, vale a pena, viu? Dizem assim que quem é cristão anda na contramão do mundo. Rapaz, eu quero andar nessa contramão do mundo até o fim dos meus dias. Porque não há nada melhor do que você andar com Deus. Não há nada. Não existe nenhum relacionamento. Gente, eu amo muitas pessoas à minha volta. Minha família, minha filha. Eu amo. Tem muitas pessoas à minha volta que eu amo. Mas, gente, estar com Deus é algo superior. E a gente precisa entender que primeiro nós buscamos a Deus, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Vale a pena, o caminho da vida é esse. Eu não posso dizer outra coisa para você, senão eu estaria mentindo. A verdade, ela é um caminho, e o caminho é o Filho de Deus. Para Deus nos resgatar, Ele precisava enviar o seu Filho, e o seu Filho deixou de ser Deus para ser homem, habitar em nosso meio, cumprir tudo, porque Ele nasceu igual a mim e a você, nasceu de mulher, viveu tantas coisas, Jesus viveu. O seu ministério, a partir dos 30 anos, tudo, começou o ministério, foi tentado no deserto, Ele viveu ali, Ele foi tentado. Jesus sabe o que é ser tentado. Então, quando eu estou sendo tentada, quando eu estou passando por uma pressão, eu digo, Jesus sabe o que eu estou passando, Pai, em nome de Jesus, me dê força. E Ele dá a força. Porque andar com Deus é a melhor decisão que você pode fazer. Não somente no Natal, não somente no Ano Novo, mas todos os dias de sua vida. Bem-aventurado aquele que entende essas coisas. Vale a pena. Para mim, eu posso dizer como testemunha daquilo que eu vivo diariamente. Para mim, só perguntar assim, qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo é ver Deus. Pronto, o meu desejo é esse. Eu já tenho a salvação que é Cristo, eu preciso manter essa salvação e compartilhar ela com as pessoas, porque eu não posso guardar isso para mim. O amor de Jesus é muito grande para que a gente guarde isso para a gente. Precisa ser anunciado. Anunciado. As obras que Deus faz em nossas vidas precisam ser anunciadas. Esse é o papel da gente, como filhos de Deus e como também representantes de Cristo. Sabe aquela pessoa que você mais anda? E eu já estou finalizando. E você começa a ficar parecida com ela? Pronto. Quando você começa a andar com Jesus, você vai começar a ficar parecido com Ele. E tem até uma música que essa semana, Deus falando comigo sobre humildade, que fala, eu acho que é Confundido com Jesus o nome da música, e fala, eu quero ser manso, simples, humilde, eu quero ser parecido com Jesus, confundido com Jesus. Que esse desejo esteja em nossos corações. Essa é a minha oração, que Deus continue me ajudando a cada dia eu deixar aquilo que é um pensamento egoísta para abraçar aquilo que seria, que Jesus faria. Que as nossas pegadas na terra sejam as pegadas que Cristo deixaria. Porque é assim que nós vamos resplandecer a luz dele. Vamos... E olha só, tem muita gente, né? Não é só eu de cristã.
no mundo, tem muitos cristãos, que nós possamos iluminar, não somente no Natal, mas todos os dias, a luz do Filho de Deus em nossas vidas, para com os outros, diante da injustiça, nós praticarmos a justiça, diante da ofensa, nós orarmos, diante da maldade, a gente fazer o bem. Esse é o convite, né? Deus nos chama para andar em humildade, assim como o seu filho é. Humilde, manso e simples. Que você, depois desse podcast, tenha ficado com mais sede de conhecer o nosso Senhor Jesus. Ele te aguarda, ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: eu sou manso e humilde. Então, gente, Jesus é a resposta. Jesus é a vida, ele é o caminho, ele é a nossa salvação. Que nesse Natal e nesses próximos dias aí que está finalizando o ano, nós teremos também podcast de virada de ano, de ano novo. Você possa entender cada vez mais quem Cristo é na sua vida e que você possa entender o segredo, o maior segredo dessa terra, que é conhecer a vida eterna. Amém? Fiquem na paz de Cristo e até a próxima. Em nome de Jesus.